Sabe, em qualquer área competitiva, seja nos negócios, nos esportes, até num jogo de tabuleiro, o sucesso muitas vezes depende de uma única coisa: a capacidade de pensar um passo à frente. E não é só um passo à frente do jogo, mas sim um passo à frente do oponente. Ok, vamos mergulhar nisso. Numa negociação ou numa decisão estratégica, o caminho mais óbvio é fazer o que parece melhor para os próprios interesses, certo? Mas e quando a gente tenta prever o que o concorrente vai fazer em resposta? E, mais importante ainda, quando a gente começa a pensar no que ele acha que a nossa ação vai ser? Vira uma espécie de labirinto mental, né? Essa ideia de ficar pensando sobre o pensamento dos outros não é só intuição, não. Existe um nome formal para isso, que foi desenvolvido por pesquisadores como Kammerer, Ho e Cheng. Eles chamam de modelo de hierarquia cognitiva. Basicamente, o que esse modelo faz é nos dar uma estrutura para entender os diferentes níveis de pensamento estratégico. Porque, afinal, nem todo mundo pensa da mesma forma, e essa teoria organiza esses estilos de pensamento numa escadinha bem clara, uma hierarquia mesmo. E isso aqui ilustra a lógica de um jeito brilhante. Lá na base, no nível mais baixo, estão os jogadores tipo zero. Eles não são nada estratégicos, eles simplesmente agem, talvez de forma aleatória ou com base no puro instinto. Subindo um degrau, a gente encontra os jogadores tipo 1, que já são um pouco mais espertos. Eles pensam, ok, meu oponente é um jogador do tipo 0, então eu vou prever a ação simplista dele e agir de acordo. Já o jogador tipo 2 vai além. Ele pensa, o mercado tem alguns jogadores do tipo 0 e alguns do tipo 1. Vou calcular minha melhor jogada com base nessa mistura. E assim por diante, com cada nível novo incorporando a existência dos níveis abaixo dele. Certo. Então existem esses tipos de pensadores. Mas como é que a gente pode descrever um grupo inteiro de concorrentes? Seria muito útil ter uma medida única para a sofisticação média de um mercado, né? E é exatamente para isso que serve o parâmetro tal. Então, o ponto central é este. O valor de tal nos diz o quão avançado é o pensamento em um determinado ambiente. Um tal baixo significa que a maioria das pessoas está operando ali nos níveis 0 ou 1. Já um tal alto indica uma população com muitos pensadores de nível 2, 3 ou até mais. Dá para pensar no tal como se fosse um retrato instantâneo da mentalidade estratégica de um mercado. Usando um modelo estatístico chamado distribuição de Poisson, esse único número consegue prever a proporção provável de cada tipo de jogador que se pode encontrar por lá. Agora, o que é realmente interessante neste slide é ver como isso funciona na prática. Se o mercado tem um tal médio de 2, por exemplo, o modelo prevê que a maior parte dos jogadores, ali por volta de 29%, será do tipo 2, mas também vai ter uma quantidade significativa de jogadores do tipo 1, uns 22%, e até 18% de jogadores do tipo 3, que são ainda mais sofisticados. É uma mistura e o tal nos diz como essa mistura provavelmente se parecem. Tá bom, essa teoria toda é fascinante, mas ela funciona no mundo real? Ela pode mesmo prever o sucesso nos negócios? Para responder a isso, vamos dar uma olhada num estudo bem marcante sobre o início da internet. Essa foi a pergunta exata que os pesquisadores Goldfarb e Young quiseram responder. Eles foram analisar o mercado supercompetitivo dos provedores de internet, os ISPs, lá nos Estados Unidos em 1997. A curiosidade deles era saber se as empresas que eram gerenciadas por pensadores mais sofisticados realmente se saíam melhor. Olha, o mercado de ISPs daquela época era o campo de testes perfeito. Tinha uma variedade enorme de gestores, desde os mais experientes até os novatos. As decisões de uma empresa, como por exemplo, adotar uma nova tecnologia, impactavam diretamente as outras. E tudo aconteceu muito rápido, num período de poucos meses, o que tornou a situação quase um jogo de movimentos simultâneos que podia ser estudado. E aí os pesquisadores mergulharam nos dados. Eles estimaram o valor de tal para as empresas em diferentes mercados para ver o que encontravam. E olha, os resultados foram impressionantes. Eles descobriram padrões muito claros. Empresas em mercados com populações mais instruídas, com mais concorrência e localizadas em áreas urbanas tendiam a ter um tal mais alto. Em outras palavras, ambientes mais complexos e competitivos pareciam estar ligados a uma gestão mais sofisticada estrategicamente. E qual foi o número mágico que o estudo revelou? Na média, para todo o setor, o tal foi de 2,66. Isso quer dizer que o jogador típico operava ali entre o nível 2 e o nível 3 de pensamento, considerando ativamente uma mistura de concorrentes. Mas aqui vem a parte mais impactante. Os pesquisadores acompanharam essas empresas por 10 anos. O resultado? As empresas com tal mais alto não só tiveram lucros maiores, como também foram significativamente mais propensas a sobreviver, seja continuando a operar ou sendo compradas. A sofisticação estratégica estava diretamente ligada ao sucesso no longo prazo.
Agora, é crucial fazer uma distinção importante aqui. O estudo mostrou uma forte correlação. Ele não provou que um tal mais alto causou diretamente o aumento dos lucros ou da sobrevivência. No entanto, a ligação entre o pensamento estratégico sofisticado e os resultados positivos nos negócios era, sem dúvida, muito robusta. Então, o que a gente tira de tudo isso? A lição é poderosa e vai muito além da teoria dos jogos, entrando na prática empresarial do dia a dia. Essa citação resume tudo perfeitamente. A melhor estratégia não é necessariamente a mais racional no vácuo. A melhor estratégia é aquela que consegue antecipar com precisão como os concorrentes reais, com seus níveis variados de pensamento, vão reagir. Vamos resumir isso em 3 pontos principais. Primeiro, a jogada perfeita da teoria dos jogos pode falhar se os concorrentes não forem tão racionais quanto o modelo supõe. Segundo, a verdadeira otimização vem de avaliar o nível de pensamento do oponente e ajustar a própria estratégia de acordo. E terceiro, como o estudo dos ISPs demonstrou, essa habilidade não é só acadêmica. Ela tem consequências reais, mensuráveis. Isso nos deixa com uma pergunta final para a reflexão. Ao analisar qualquer campo, mercado ou negociação, a pergunta a ser feita não é apenas qual é a melhor jogada, mas sim qual é o nível de pensamento da concorrência e como isso pode ser usado como uma vantagem. Refletir sobre isso pode ser a diferença entre simplesmente jogar o jogo e realmente vencê-lo.